Olá, seja muito bem-vindo ao canal Adventista São Cristóvão e à série Em Busca da Verdade. Estudo bíblico que toda semana nós, com maior alegria, recebemos aqui o nosso professor, Antônio Paulo, para junto conosco, junto com vocês, abrirmos a palavra de Deus e estudarmos assuntos relevantes para o nosso dia a dia. E falando em assuntos, antes mesmo de começar, amigos, nós queremos saber se você já deu o seu like aqui no nosso canal, que você participe conosco, compartilhando esse conteúdo que é uma bênção para a sua vida e para a vida da sua família. Compartilhe, nos ajude a divulgar o canal Adventista São Cristóvão. Okay. Olá, professor, tudo bem? Tudo legal, tudo Como tranquilo. vai com você? Está tudo em paz, graças a Deus, estamos bem, estamos felizes em poder estar prestando esse serviço de Deus, serviço sagrado para os nossos amigos de casa. É um prazer muito grande estar aqui. Amém. Professor, no estudo passado, estudo bíblico da semana passada, nós estudamos sobre o maior resgate da história. E eu estava muito curiosa e tenho certeza que nossos amigos também. Mas veja só, o estudo de hoje você não pode perder. De forma alguma, porque está curiosíssimo. Eu já estou super curiosa para saber, porque o tema é simplesmente o professor invisível. Isso mesmo. Professor, que tema, viu? Esse é um tema muito relevante mesmo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e você vai saber por quê. Mas antes disso, professor, eu queria falar o seguinte, que o professor nos lembra assim, uma pessoa muito cuidadosa, muito carinhosa, uma figura paterna que nos ensina o nosso dia a dia. Mas um professor invisível, essa você vai ter que nos explicar direitinho, viu, professor? Muito bem. Professor invisível, né? Interessante, porque a imagem do professor ali na sala de aula, aquele paizão que ensina, que cuida, que às vezes repreende, até disciplina, é interessante. Isso faz muito bem para aqueles alunos ali que buscam realmente aprender. O professor realmente é um amparo da maior grandeza para os seus alunos. Agora, um professor invisível realmente é interessante. Mas nós vamos, no decorrer do estudo, saber quem é esse professor, como é que funciona o trabalho dele, o que é que ele ensina, quem é beneficiado, como é que vai ser. Você precisa ficar aqui ligado conosco pelos próximos minutos e com certeza você não vai se arrepender de nos acompanhar nesse estudo. E lembrando, né, que se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, dê um like aí para a gente também, acione o sininho para que o YouTube entenda que você está achando esse assunto relevante, certo? Também nos siga também no Instagram e no Facebook, né, professor? Isso mesmo. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração e vamos dar continuidade à nossa série. Ok, muito bem. Feche seus olhos em casa, vamos orar conosco. Pai querido, estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Estamos diante de um tema interessante, importante, relevante, de uma grandeza imensurável para cada um de nós. Pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe todos os nossos amigos que nos acompanharem neste canal. Que a paz do Senhor tome conta das suas vidas, do seu trabalho, das suas famílias, das suas experiências. Fique conosco, nos abençoe neste momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Professor, a primeira pergunta já vai ser uma pergunta bem capciosa, né? Como dizem os nossos amigos. Muito bem. Quem é o Espírito Santo? Espírito Santo. Muito bom. E essa pergunta, muita gente faz, né? Quem é o Espírito Santo? Quem é ele? Como é que ele trabalha? Como é que ele age e tal? Enfim, no decorrer do nosso estudo nós vamos findar entendendo bastante sobre isso. Mas veja bem, quero ler um verso bíblico. Eu já prometi aqui para você, para os nossos amigos, que todas as nossas respostas, 100% delas, nós vamos dar aos nossos amigos pela Bíblia. Nós não vamos omitir a nossa opinião. Nós vamos falar da Bíblia. Então, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19, eu tenho aqui a primeira sugestão, a primeira informação sobre o Espírito Santo nesse estudo de hoje. Veja só, o Senhor Jesus Cristo, ele disse aos apóstolos, na grande comissão, ele disse o seguinte: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Veja bem, Jesus disse, olha, vocês devem sair levando o evangelho para as pessoas, pregando, dizendo como é que são as coisas, ensinando, doutrinando e tal. Quando as pessoas aceitarem, como discípulos, aprendizes do evangelho, aceitarem ao Senhor Jesus Cristo, se identificarem com o evangelho, com a verdade eterna da palavra de Deus, essas pessoas devem ser batizadas. E quando elas forem batizadas, elas devem ser batizadas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Veja, por exemplo, se o Espírito Santo está numa citação junta com Deus o Pai e Deus o Filho, o que é que ele estaria fazendo ali caso ele não fosse Deus? Para que ele esteja ali junto com Deus o Pai, Deus o Filho, porque a Bíblia deixa bem clara, no mais pleno sentido da palavra, que Jesus Cristo é Deus. É uma das três pessoas da divindade. Bem como diz também sobre o Espírito Santo. Então, por esse texto, eu já começo a imaginar que o Espírito Santo é uma das três pessoas da Trindade. É um ser divino que compõe a divindade do céu. Mas eu quero ler um outro verso com você, para facilitar mais a sua compreensão, só para ampliar isso que acabamos de entender por esse verso que lemos anteriormente. Que é exatamente o verso de Atos, que está no capítulo 5, verso 3 e verso 4. Olha só. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, ou desejo, este plano? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O personagem que o apóstolo fala, dizendo que é Deus, no verso, pode ver as frases acima, que é o Espírito Santo. Ele disse que ele mentiu ao Espírito Santo. E ele conclui dizendo, você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Ou seja, o apóstolo está deixando claro, sem nenhuma sombra de dúvida, que o Espírito Santo é Deus. Ele se refere a um personagem chamado Ananias, que fez uma promessa ao Espírito Santo, a Deus, e não cumpriu. E Pedro disse, olha, você não essa promessa não foi feita para homens não, viu? Você prometeu, foi para Deus. Você mentiu para o Espírito Santo. Ou seja, vemos dois indicadores de que o Espírito Santo é Deus nesses dois versos. O fato de no batismo ele estar junto com a pessoa de Deus e de Jesus Cristo, e ele não poderia estar lá caso ele não fosse Deus. E agora o próprio apóstolo Pedro disse que o Espírito Santo é Deus, no mais pleno sentido da palavra. Apenas ele é invisível, como também é Deus, o Pai. Muito bem. E, professor, me diga uma coisa. Ele consegue nos convencer de alguma coisa? Porque o professor, na sala de aula, ele passa o estudo para os alunos e ali, de certa forma, através dos livros, através das experiências, ele consegue convencer os alunos de que aquilo ali está correto, que ele aprendeu e ensina. Isso. E o Espírito Santo, no caso dele, ele consegue convencer a gente de alguma coisa? Muito bem. Na verdade, funciona o seguinte. Preparando esse estudo, colocamos esse título, o professor invisível, pelo fato de que o Espírito Santo na nossa vida funciona como um professor, de nos guiar, de nos conduzir, de nos ensinar, de consertar erros na nossa vida, aquele que quer ver a gente aprovado, que quer ver a gente bem, que quer ver a gente com a nota maior possível, é aquele professor amorável que ensina porque ama, porque gosta, porque tem prazer de cuidar, de ensinar, de ver a promoção dos seus alunos, né? Então, no caso, sendo o Espírito Santo Deus, né? Ele pode fazer isso. Por que ele pode fazer isso? Porque olha o texto bíblico de João 16:8. João 16:8 diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse quando ele vier é o Senhor Jesus Cristo falando do Espírito Santo. Dizendo, quando ele vier, ele terá a capacidade de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por que Jesus disse quando ele vier? Porque naquele momento, quem estava persuadindo as pessoas ali era o próprio Cristo. Mas ele tinha dito que
quando ele ascendesse para o céu, quando ele subisse para o céu, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para fazer o mesmo papel que Jesus fazia. Então, ele disse que nós, seres humanos, precisamos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, do pecado, porque eu tenho que entender que eu sou pecador. Quem vai me convencer disso? O Espírito Santo. Da justiça, porque eu não tenho nenhuma justiça própria em mim mesmo. Toda justiça é de Deus. E o Espírito Santo vem para me convencer que a justiça é divina. E, por conseguinte, do juízo, do qual irei fazer parte quando todos os seres humanos tiverem que dobrar seus joelhos diante de Deus. Então, o Espírito Santo é um ser pensante, é uma pessoa, é Deus, é divino, é onisciente, é onipresente. Por quê? A ponto dele conhecer a minha realidade e trabalhar para a minha conversão do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele pode sim me convencer de coisas tão graves como essas. Muito bem, professor. E tem uma forma que ele usa para que o homem possa fazer esse trabalho de levar o evangelho, de ajudar a resgatar pessoas para Cristo. Existe assim uma forma que ele usa o homem para isso? Existe. Assim, usa nós, no caso? Tem como ele fazer essa forma? Tem, porque o Espírito Santo, ele usa as fórmulas múltiplas, ou seja, várias formas, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Para ele não há limites. E uma das formas que ele usa para que nós possamos desempenhar um trabalho, uma parceria com ele em termos de salvação, nós encontramos em 2 Samuel, capítulo 23, verso 2. Lá, o salmista Davi, está escrito lá, foi no livro de Samuel, mas é uma frase falada ali por Davi. Davi diz o seguinte: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Ou seja, o Espírito Santo poderia falar ele próprio, ele poderia falar lá do alto do céu, ele poderia escrever nas nuvens uma mensagem, ele poderia criar a forma como ele quisesse. Mas ele pretende usar os seres humanos que já o aceitaram para, por meio deles, comunicar uma mensagem de salvação, de arrependimento, de perdão, de paz, de conversão. O que ele quiser, ele pode fazer por meio dos que o aceitarem. Então, por isso que o salmista disse que a palavra está na boca, na língua, mas ela é do Espírito Santo, ela é de Deus. Muito bem. Professor, e o que o Espírito Santo deu aos profetas e aos apóstolos para que anunciassem esse futuro vindouro, né? O que foi que ele deu? Ele deu alguma coisa para os profetas, para os apóstolos? O que foi que aconteceu, né, nessa situação? Muito bem. O apóstolo São Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, verso 21, ele disse assim, ó: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro fala de profecias. Quando nós lemos na Bíblia, nós sabemos que a Bíblia foi escrita em 3 línguas, hebraico, grego e aramaico. O Novo Testamento ele foi escrito todo na língua grega. O Antigo Testamento, praticamente todo na língua hebraica, com alguns textos, algumas situações em aramaica. Por cerca de 40 autores e num período de aproximadamente 1.500 a 1.600 anos. Todo esse conteúdo, exceto os 10 mandamentos, que foi escrito pelo dedo de Deus, em tábuas de pedra, tudo foi escrito por homens. Homens esses que Deus os escolheu, chamou para a missão, preparou esses homens, por meio do Espírito Santo, os orientou através de sonhos e visões, e de forma profética eles anunciaram o futuro. Eles falaram do presente e falaram do futuro, e alguns falaram até do passado, relembrando coisas que já haviam passado, como recordação, como lembrança de eventos, de situações, de episódios que pudessem, no momento presente, nos ajudar a nortear mais a nossa vida. Mas de forma que foi o Espírito Santo que de forma profética orientou os autores da Bíblia para orientar o povo de Deus através dos tempos de como eles deveriam se comportar. Então, o que ele deu aos profetas foi profecias.
Profecia é um acontecimento que vai acontecer no futuro e que Deus revela com antecedência, mostrando o seu conhecimento de todas as coisas. Inclusive, no livro do profeta Amós, a gente vai ver isso mais para frente no outro tema, está escrito que Deus não faz coisa nenhuma sem que antes avise o seu povo por meio dos seus servos, os profetas. Então, Deus deu a eles, por meio do Espírito Santo, as profecias que chegaram até nós, chegaram até mim e chegaram até você. Muito bem. Professor, nós sabemos que Deus, ele é um Deus organizado, um Deus zeloso, né? E o Espírito Santo, por ser também um Deus, ele segue uma lei, tem a lei do Espírito Santo. Por ser ele uma pessoa da divindade, né? Na verdade, Romanos 8:2, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 2, ele disse assim, ó, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Veja só, o que ele está dizendo? Porque a lei do Espírito da vida, ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele dá vida, ele mantém vida, ele conserva vida. Se alguém quer ter vida em Deus, quer ter vida no Espírito Santo, para ir a Cristo Jesus, ele nos livra da lei do pecado e da morte. Porque a Bíblia diz que todo o que pecar, morrerá. Então veja só, se a vida que o Espírito Santo me propõe é uma vida ao lado de Cristo, é uma vida com propensões para servir a Cristo. E quem está com Cristo, mesmo que morra, viverá. Ou seja, a morte que a Bíblia fala em relação a esse verso, mesmo que morra, viverá, é aquela morte de que todos haverão de passar por ela. Mas na ressurreição dos justos, como dissemos no estudo anterior, Jesus nos ressuscitará e nos dará a vida eterna. Mas isso começa quando? Quando nós aceitamos a orientação do Espírito Santo para ir a Cristo, para que Ele conserve a nossa vida, e no caso, a vida eterna. Ou seja, a lei do Espírito da vida nos leva a Cristo para que Ele nos livre da lei da morte e do pecado. Muito bem. Professor, quando Jesus esteve aqui na Terra, quando ele voltou para o céu, né? Ele prometeu mandar o Espírito Santo para nos confortar. Foi. Não foi? Isso não é verdade? mesmo. Tem na palavra de Deus. Mas que conforto é esse? Que conforto Jesus pediu para o Espírito Santo fazer com a gente, né? Que conforto é esse que Jesus mandou? Isso mesmo. O Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele disse assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, o maior consolo que ele nos dá é o fato de estar sempre conosco, sempre. Quando nós estivermos atribulados, cansados, abatidos, confusos, um problema conjugal terrível, quem sabe alguém com os filhos nas drogas, enfrentando problema aí com a esposa, com o marido, com o trabalho, com a sua profissão, com a faculdade, problema de saúde, problema até com o vizinho, problema sentimental, você está se sentindo só, está uma solidão terrível, eu não sei o que pode estar passando na sua cabeça. E você está se sentindo só, lutando sozinho. Às vezes procura um profissional, mas não é suficiente. Às vezes procura auxílio de um amigo, mas isso não é suficiente. Às vezes um familiar tenta lhe aconselhar, lhe ajudar, mas não é suficiente. E Deus sabia dessas limitações humanas. Ele sabia que sozinho a gente não vai tão longe. Então Jesus, quando estava com os discípulos, ele confortava, ele abraçava, ele acalentava, ele acalmava, ele orientava, ele cuidava. Mas ele disse, olha, esse conforto vocês não vão perder. Eu vou para o céu, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro igual a mim, o Espírito Santo, que estará para sempre com vocês, em todos esses momentos de dificuldades. E vocês podem solicitar a ajuda dele, a presença dele, o auxílio dele, e ele vai confortar o seu coração. Então, o consolo é exatamente o fato de dizer, olha, você não está mais só. Você vai estar, assim, guardado, protegido, mesmo que venham os problemas, mas eu vou te ajudar na resolução desses problemas, na conquista dos seus objetivos. Entenda, você não está só, porque o Espírito Santo estará conosco todos os dias, para todo o sempre. Professor, surgiu aqui na minha mente uma pergunta, que eu já vi algumas pessoas falando a respeito disso,
mas eu gostaria de saber a sua opinião, ou se tem falando sobre isso na palavra de Deus. Você falou aí que o Espírito Santo está conosco todos os dias, em todos os lugares onde a gente está, o Espírito Santo está conosco. Mas e os lugares impróprios, que às vezes um jovem vai para uma festa, ou o marido vai para um lugar impróprio com outra pessoa que não é a sua esposa, e o Espírito Santo, que é um Deus invisível, vai com ele também para esses lugares? Boa pergunta. Pergunta ótima, por sinal. Veja bem, o Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, eles são invisíveis, são onipotentes, oniscientes, onipresentes. Ou seja, a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo está em todos os locais do universo. Presença visível, o fato dele alcançar todas as dimensões e saber onde você está, com quem você está, fazendo o quê, por quê, como, quando, tudo. Mas ele não se limita à presença física, para poder entrar ou não entrar com você. Agora, o alcance dele é soberano, é universal. E aqueles que se deixarem ser guiados, consolados, protegidos pelo Espírito Santo, ele alcança essa pessoa onde quer que ela esteja. Agora, existem ambientes, existem locais que a pessoa se coloca fora do limite de proteção. Por exemplo, vamos supor que alguém, vamos imaginar um caso aqui bem complicado. Vamos imaginar que alguém bolou um plano para entrar sorrateiramente pela porta dos fundos, pelo quintal de uma fábrica, de uma empresa, de um comércio, para roubar. À medida que esse alguém começa a traçar esses planos de roubar, de estudar ali, tramar essa ideia de roubar, de fazer o mal, de matar, coisa do tipo, quem está dando esse suporte a ele é o inimigo de Deus. Porém, essa pessoa está se ausentando da jurisdição do Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo ele não atua de forma universal? Atua sim, mas tem coisas que ele não aprova, e o que ele não aprova ele não pode patrocinar. O que ele não aprova ele não pode apoiar, ele não pode concordar. E a pessoa às vezes sabe que tal e tal situação Deus não pode aprovar. Então ele prefere seguir o outro, o inimigo de Deus. Então quando a pessoa sai da faixa de proteção, o Espírito Santo pode deixar ele amargar as mais duras consequências do erro que ele foi cometer. Para que depois, no sofrimento, na dor, na dificuldade, às vezes a pessoa acorde para a vida e volte para o lugar de onde ele não devia ter saído. Por exemplo, existem duas formas, pelo menos, do ser humano fazer mudanças na vida. Existem muitas outras, mas eu quero destacar duas. Uma delas é o sofrimento. Depois de muito sofrimento, de muita coisa errada praticada, de muitas banalidades, e o sofrimento chegou, a pessoa para pensar lá no leito do hospital, diante de uma orientação médica, diante de ter sofrido tanto, as agruras da vida, pelo fato de ter se ausentado tão para longe do Espírito Santo de Deus, ele sente a dor na pele e depois reflete, cai em si e decide voltar para os braços de Deus. E a outra forma é o conhecimento. A gente não conhece alguma coisa, quando conhece, decide fazer uma mudança de vida. Então, de forma que o Espírito Santo ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas, mas ele não aprova, ele não concorda, ele não compactua com coisas erradas. Então, muitas vezes, fazendo coisas erradas, é meio que estivéssemos só. Agora, a promessa aqui que ele dá de estar conosco todos os dias é para aqueles que querem, que se colocam à disposição, aqueles que caem nos seus braços. Esses terão o conforto e o consolo de todos os dias. Muito bem, parabéns pela sua resposta. Professor, e na Bíblia, na palavra de Deus, o Espírito Santo é conhecido por outro nome ou apenas por Espírito Santo mesmo? Na verdade, a Bíblia, ela menciona alguns outros nomes, mas não são nomes propriamente ditos, são títulos, né? Facetas do que ele faz. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, o Senhor Jesus disse assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, nesse texto que a gente leu, aparece aqui um título para o Espírito Santo, ou seja, Espírito da verdade. No outro canto, a Bíblia chama ele de Consolador, não é? No outro canto, a Bíblia chama ele de guia, aquele que guiará o povo de Deus. Então, são facetas do seu caráter
diante da realidade do trabalho que ele desenvolve pelo ser humano. Nesse caso, por exemplo, é chamado de Espírito da Verdade. Por quê? Porque é ele que guia o ser humano por toda a verdade. Então, não são nomes, mas títulos diante da realidade do que o Espírito Santo faz por mim e por você. Esta informação está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Mas o Espírito nulo revelou, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, no caso do Espírito Santo, você poderia estar perguntando por meio de quem Deus revela todas essas coisas. E as revelações de Deus, elas são dadas pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade. Então, quando ele nos revela coisas, são coisas verdadeiras. Coisas que ele precisa revelar e que são verdades. E o apóstolo Paulo, confirmando o que Jesus tinha dito anteriormente, chamando-o de Espírito da Verdade, diz que quando ele nos revela as coisas que vêm de Deus, é porque essas coisas são verdade. Porque ele prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Mais um ponto para entender que o Espírito Santo é Deus. Se ele não fosse Deus, como ele prescrutaria profundamente as verdades ocultas no coração de Deus? Não teria como. Muito bem, professor. Mas existe alguma advertência na Bíblia? A Bíblia nos dá alguma advertência a respeito do Espírito Santo, professor? Dá, com certeza. É mesmo? Dá, sabe por quê? Porque no livro de Atos, no capítulo 7, verso 51, esse capítulo é um capítulo impressionante, o capítulo que fala lá da morte de Estevão, né, aquela coisa toda. Estevão estava fazendo um sermão, pregando lá a palavra, e o povo de Israel ali com o coração duro, complicado, não queria aceitar, era cada vez mais brabo ao ouvir a palavra. Então, está escrito em Atos 7,51 o seguinte, essas palavras são de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Ou seja, ele está dizendo, estava falando para o povo daquela época, o povo judeu daquela época: olha, o problema de vocês é porque vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Não devia ter resistido. Quando ele ensinou, quando ele orientou, quando ele guiou, quando ele norteou vocês deviam ter aceitado. Mas vocês endureceram o coração. E uma vez o coração endurecido, a palavra de Deus fica sem poder penetrar nesse coração, fica impenetrável. Então, vocês não deveriam ter resistido ao Espírito Santo, deveriam ter sido mais flexível, aberto mais o coração, ouvido com atenção, meditado, focado a orientação do Espírito Santo na vida de vocês, e vocês teriam sido transformados. Então, ele dá realmente uma advertência. Qual é ela? Não resista ao Espírito Santo. Aceite-o. Em Efésios 4,30 temos uma outra informação, que diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Qual é a orientação? Qual é a advertência? Aceite, não entristeça o Espírito. Se você resistir, ele se entristece. Mais um motivo para a gente entender que ele tem sentimento. Porque alguém que tem sentimento, obviamente, em algum momento vai sentir uma determinada tristeza. Então, o Espírito, como um professor que quer transformar a nossa vida e nos educar espiritualmente, não achando espaço para trabalhar para nós, já que temos o livre-arbítrio, ele fica triste. Então, essas duas advertências: não endureça o coração e não entristeça o Espírito de Deus, porque por ele, eu e você estamos sendo selados para o dia da redenção. Muito bem. E aí a gente vê alguns atributos de que realmente o Espírito Santo é Deus. Várias vezes a gente foi Você vendo, falou né? aí que ele se entristece e tudo, né? Então a gente vê Exatamente. aí que ele é Deus e é uma Um pessoa. ser pessoal, Né? verdade. Porque as pessoas por aí, professor, acham que o Espírito Santo, por ter esse nome ou título, é um espírito. O que você diz sobre isso? Pelo fato de ser invisível, né? Porque aí, o fato dele ser invisível faz com que as pessoas digam assim: não, mas isso aí, tem uns até que nem creem, né? Não, o Espírito Santo aí, ele é menorzinho, ele é a terceira pessoa lá da Trindade, ele não tem tanta importância. Mas se a gente estudar da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala do Espírito Santo. Veja só, o primeiro verso da Bíblia, começando a Bíblia,
No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele já estava lá. Aí a gente vai lendo, e quando chegar em Apocalipse, está lá, último capítulo, o Espírito e a noiva é a igreja. O Espírito Santo e a igreja dizem, vem. Então, ele sempre existiu, ele é Deus, ele é poderoso, ele é um ser pensante, ele é um ser divino que compõe a divindade do céu. Muito bem. E ele tem algum objetivo para o ser humano? Quando ele se manifesta na vida da pessoa, né, ele tem algum objetivo em relação a isso? Quais são esses objetivos? Veja só, o apóstolo Paulo, falando desse assunto aos Coríntios, no capítulo 12 da primeira carta, e o verso 7, o apóstolo Paulo foi enfático. Como diz na linguagem popular, foi curto e grosso, né? Você pode entender fácil isso daí. Ele disse aqui, disse o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim ou um objetivo proveitoso. Ou seja, o Espírito Santo, amigo, ele não se dirige a qualquer ser humano que seja sem que tenha um objetivo definido e proveitoso. Então, veja só, se você acha que a manifestação do Espírito Santo na tua vida não tem sido proveitoso para alguma coisa, então pode ser que não seja o Espírito Santo que esteja agindo em você. Se você já viu alguém dizendo, isso aqui é o Espírito Santo, e você ouviu, viu, assistiu e viu que não tinha nenhum fundamento, não havia nem ao menos compreensão do que a pessoa dizia, falava ou fazia, saiba, não é o Espírito Santo. Porque o texto bíblico é muito claro. A manifestação do Espírito é concedida a cada um individualmente, mas sempre visando um objetivo proveitoso. Tem que haver proveito, tem que haver edificação. Por exemplo, eu estou falando aqui com você, e você que está me ouvindo, que está me assistindo, está nos assistindo, se quiser tirar proveito disso, pode sim, porque estamos sendo claros, francos, absolutos com a palavra de Deus. Mas se eu estivesse aqui, porventura, falando em um outro idioma para você, já seria uma dificuldade para você tirar proveito. Então, tudo que o Espírito Santo faz é visando um objetivo direto, específico, proveitoso, para o teu crescimento espiritual, para o teu consolo, para a tua educação espiritual, para a tua transformação, para te ajudar, para te guiar, para te orientar, para nos orientar e fazer de nós pessoas diferentes que agradem a Deus. Professor, quando a gente lê esse verso, a gente vê essa palavra manifestação, né? Isso. Uma palavra que, para muitos, traz o entender que o Espírito Santo veio sobre aquela pessoa, e aí muitos acreditam que ele tem que cair no chão, que ele tem que falar em línguas, que ele está com o poder do Espírito Santo, né? E aí, o que você pode falar para a gente a respeito desse assunto? Se essas pessoas estão corretas em achar que realmente isso é uma manifestação verdadeira do Espírito Santo ou não? Bem, na verdade, antes de responder à pergunta, quero dizer ao amigo que nos acompanha, que nos assiste, que nós entendemos o seu caso, entendemos a sua realidade, respeitamos a sua religião, respeitamos a sua fé, o seu credo, as suas crenças, a sua igreja, o seu pastor, o seu líder. Conosco não há nenhum problema com relação a isso. Você é um filho de Deus, é um ser humano que nem eu, que nem a Maria que está comigo aqui. Enfim, somos iguais perante Deus, somos pecadores, somos seres humanos. Tem ninguém melhor do que ninguém, todos são iguais. Mas o nome da nossa série aqui tem que fazer justiça ao que nós estamos ensinando, em busca da verdade. Se você também está em busca da verdade, igual nós aqui, você precisa repensar os seus conceitos, caso o seu conceito, o seu entendimento sobre o Espírito Santo seja esse que a Maria falou. Porque o Espírito Santo nunca atuou e nem vai atuar em alguém para ele cair no chão, para ele pinotar, para ele pular, para ele dar cambalhota, para ele falar línguas ininteligíveis, incompreensíveis, línguas desconhecidas do ser humano. Isso é impossível, é improvável. Isso não há proveito nisso. Se você pensa assim, é bom refazer os seus conceitos, é bom buscar a verdade e conhecer melhor o Espírito Santo.
Porque vimos que o Espírito Santo, Jesus disse, quando vier, ele vem para dar consolo. Que consolo tem alguém que ouviu um blá 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 que não entende nada? Que consolo isso traz? Por outro lado, ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que convencimento traria o Espírito Santo com essa língua ininteligível? Por outro lado, o texto diz, que acabamos de ler, Coríntios 12, 7, que ele age no ser humano, ele se manifesta no ser humano para um fim proveitoso. Que proveito teria tudo isso aí que falamos? Uma pessoa chegar na igreja, cair pelo chão, aí cai outra, aí todo mundo cai no chão, e isso com frequência, sendo que a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, Jesus disse, eu aqui estarei presente. E alegam que essa manifestação é Satanás tomando conta das pessoas em pleno culto onde Deus está sendo honrado. Isso é uma incoerência. A gente respeita muito bem o seu pensamento, respeita a sua filosofia, respeita as suas crenças, os seus credos e tudo mais. Mas nós estamos aqui em busca da verdade. Não podemos pregar para você uma coisa que não é verdade. Então a manifestação do Espírito Santo não é aquela manifestação de pular e gritar e dançar, não. A manifestação do Espírito Santo acontece na mente da pessoa quando ele estuda a palavra e ele vai se convencendo aos poucos de que tal e tal na sua vida está errado, de que tal e tal tem que ser transformado, tem que ter uma mudança de vida, e ele vai se consertando, vai melhorando, e assim acontece a manifestação do Espírito Santo silenciosamente no coração dos filhos de Deus. Essa questão de pular e cair pelo chão, longe do Espírito Santo, embora a gente respeite a sua opinião. Mas convido você para estudar conosco nessa série de estudos. Com certeza você vai aprender coisas maravilhosas e importantes, não só sobre o Espírito Santo, mas sobre tantos outros temas relevantes para a tua vida espiritual. Sem contar, professor, que na própria palavra de Deus diz que ele é um Deus de ordem. Verdade, né? com Um certeza. Deus de calmaria. Que ele vem verdade. realmente para confortar, para nos ensinar, para nos ajudar, levar-nos até a salvação que é Cristo Jesus. Verdade, com né? certeza. Mas, professor, existe alguma coisa em que o Espírito Santo nos diz frequentemente? Tem Se a alguma gente- coisa que ele... Não, isso aqui eu tenho que dizer várias vezes. Porque quando você fala várias vezes uma coisa, fica ali no seu subconsciente, né? Isso. Então, tem algo que o Espírito Santo frequentemente nos diz? Tem. Vai depender também da forma da gente ouvir. Porque às vezes as pessoas só ouvem o que querem, mas o Espírito Santo tem algo a falar para você e para mim. E falando disso, quero consultar um texto bíblico que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 30 e o verso 21. Olha só esse texto. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra. Essa palavra diz o quê? Este é o caminho, andai por ele. Ou seja, você sabia, querido, que cada vez que você comete um erro, que eu cometo, que nós cometemos, nós sabemos que estamos errando? Muitas das coisas que nós falamos, nós temos ou fazemos consciência de que está errado. Só que às vezes a gente se acostuma tanto com aquilo, que a gente passa a fazer daquilo uma regra de vida e acha que não é mais errado. Mas no subconsciente nós sabemos que está errado. E o Espírito Santo nos adverte. Isso aí não está correto. Isso não está certo. Isso daí é um defeito de caráter. O caminho é esse. Ande por ele. Por isso que muitas pessoas hoje vivem um peso na consciência muito grande. Uma tonelada na cabeça, uma tonelada na mente. Consciência pesada, às vezes envergonhado. Às vezes passa pela outra rua para não ver aquela pessoa. Às vezes está devendo a alguém, passa pelo outro quarteirão para não ter contato com quem ele está devendo, porque ele tem consciência que está errado. Então não há como abrigar um erro no coração e achar que aquele erro para sempre foi anulado, sem eu e você ter nos arrependido. Então o Espírito Santo vai sempre nos dizer, ó, esse é o caminho. Não fuja nem para a direita e nem pela esquerda. O caminho é esse. Essa voz suave nós vamos ouvir no nosso subconsciente, no nosso coração. Eu ouço no meu e você ouve no seu. Então, o Espírito Santo, se você pegar o contexto aí do texto, você vai perceber que no contexto geral, a mensagem é do Espírito Santo. Esse é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o Espírito Santo diz, este é o caminho, andai por ele, ele está apontando para Jesus. Como quem diz, olha, o caminho é esse, é Jesus, ande por ele, ande com ele. Porque Jesus Cristo veio aqui na terra revelar o caráter de Deus.
E quando ele subiu para o céu, ele disse: vou enviar outro semelhante a mim. Aí era o Espírito Santo. Então o papel do Espírito Santo é nos levar a Cristo. Cristo revelou a Deus. E o Espírito Santo nos leva a Cristo para que sejamos salvos. Então o caminho é Cristo, amigo. Se você tem andado por caminhos tortuosos, caminhos equivocados, caminhos esquisitos, caminhos escuros, caminhos de treva, tropeçando, caindo, cheio de problemas, o caminho é Cristo. O Espírito Santo disse: é este o caminho, ande por ele. Se prepare para viver essa experiência. Conheça Jesus Cristo, conheça a sua palavra, conheça a Bíblia, conheça Deus, o Espírito Santo, e se prepare para uma transformação de vida que Deus quer fazer para você. Pense nisso, prepare o seu coração, se prepare para ser feliz, se prepare para ser eterno, porque este é o caminho, andai por ele. Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos ajude a ser homens e mulheres mais fortes e mais preparados para receber bênçãos sem medidas. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito, obrigado por nos orientar, por nos guiar, por nos mostrar o caminho. Perdoa os nossos tantos pecados. Muitas vezes ouvimos atrás de nós ou no nosso ouvido, no subconsciente, uma palavra dizendo: olha, esse caminho está errado, o caminho é este, o caminho é Jesus, busque-o. E às vezes a gente ignora essas vozes, ignora esse sentimento interior que o Espírito Santo coloca em nós e segue por caminhos contrários, acidentados e problemáticos. Mas Jesus quer andar conosco por esse caminho, quer andar conosco por essa palavra, quer andar conosco por esta esperança de vida, e o Espírito Santo quer selar esse compromisso eterno. Então fique conosco, abençoa nós todos que acompanham o nosso canal. Em nome de Jesus oramos. Amém. Dizer a você, querido amigo, que é um prazer fazer esse trabalho, apresentar para você essa série de estudos, para você nos acompanhar, para você nos assistir. Divulgue aí para os seus amigos, mande aí para a turma, para a sua galera, para os seus vizinhos, seus familiares, seus companheiros de trabalho. Faça com que eles tenham o privilégio gratuito de ouvir a palavra de Deus. Você também vai nos encontrar, além de nos encontrar aqui no YouTube, você vai nos encontrar no Facebook e no Instagram. Deus seja louvado por você estar conosco, e a paz de Deus tome o nosso coração. Amém.